Bom, queria agradecer o convite aí, a oportunidade de pegar visões tão complementares aí sobre o país. Algo que me chama a atenção quando vai se discutir a questão do emprego, do trabalho, do país, é a falta de informações que nós temos, de uma maneira geral, né, nos estudos sobre o país como um todo, né. O Baltar colocou bem essa questão você ter os dados sobre a população economicamente ativa, empregada, né? Agora, você tem um país que tem várias camadas sociais arqueológicas, né? A gente vai desde lá do interior do Nordeste, da Amazônia, o camponês clássico, lá até os TICs aí, tecnologia da informação e comunicação, que traz uma realidade de trabalho totalmente diversa, né? Um ponto importante que eu acho que o país está avançando, a forma de pensar o Brasil está avançando, e eu tenho a impressão que o Ministério do Trabalho, quando ele monta uma mesa com todas essas visões, eu acho que está caminhando nessa direção, mas ainda o país ainda não chegou de uma forma suficiente, é pensar de maneira sistêmica essa questão do emprego, do trabalho e das atividades de uma maneira geral, né? Hoje nós temos, por exemplo, o Baltar colocou essa questão lá da população economicamente ativa assalariada, no mercado de trabalho e fora do mercado de trabalho, né? Nós temos aí os empreendedores individuais, nós temos a agricultura familiar, um conjunto de realidades que não dá mais para separar entre o emprego e o não emprego. Tudo faz parte de um conjunto onde entra a questão central aí, que é a qualidade do trabalho, né? Então, alguns pontos aí. Se você for ver, por exemplo, a qualidade do trabalho nas regiões metropolitanas, o deputado colocou bem essa questão aí da falta de planejamento, de uma lei de uso do solo e tudo mais. A segregação urbana, por exemplo, nos planos diretores. Você pega São Paulo, é uma cidade segregada. Você tem lugar para a classe A morar, lugar para a classe B morar. O pessoal que trabalha naqueles locais mora em locais distantes, com problemas de trânsito. Então, digamos, a qualidade do trabalho está muito mais ligada, digamos, a esse afastamento do centro, falta de condições de transporte, preço da terra urbana, tudo, do que propriamente a questão no trabalho em si, né? Nós temos formas novas de trabalho que têm que ser contempladas, que não cabem mais, digamos, naquele figurino inicial aí dos anos 30, né? Nós temos hoje a questão da terceirização. São Paulo, os grandes centros hoje, você tem malhas de terceirização para todo lado, que não tem mais nada a ver com o taylorismo do velho tempo. O taylorismo, muito bem colocado pelo professor Teutônico, você vem aí com robotização e tudo aí, é uma outra realidade que vai ter que se enfrentar, né? Mas você tem hoje o trabalho em casa, permitido pela internet, que mudou totalmente a situação. Eu conheço pessoas que trabalham em Manaus para empresas holandesas criando jogos para celular. Você tem outros que trabalham no interior de São Paulo trabalhando em redes sociais. Então é uma realidade totalmente diferente, né? As próprias empresas mais modernas, digamos assim, elas trabalham o conceito de produtividade, o conceito de qualidade no trabalho. Se vocês pegarem Fundação Nacional de Qualidade e outras aí que medem a excelência das empresas, a qualidade do trabalho, o bem-estar interno, hoje é um indicativo relevante para medir, para dar nota para a empresa. E, ao lado disso, você tem todo aquele universo de exploração que permanece, né? Por exemplo, vamos pegar algo muito típico disso, a questão da imigração ilegal. Recentemente, lá em São Paulo, foi autuado aí uma boliviana que trouxe conterrâneos para trabalhar com ela numa indústria têxtil lá. Ela foi acusada de trabalho escravo. Ela morava junto com os seus escravizados, digamos assim. Namorava um deles, tinha as mesmas condições. Ou seja, era uma pessoa que ajudou os conterrâneos a se empregar junto com ela. Então, o que aconteceu? Foi indiciada como trabalho escravo, e todo aquele pessoal, o Estado não tinha como amparar aquele pessoal ficou desempregado. Então, você tem alguns rigores, por exemplo, quando você pega o campo, agricultura familiar, por exemplo, quando começaram os programas de biodiesel, houve muitos problemas, porque você tinha agricultura familiar, mas você tinha os filhos que trabalhavam junto com os pais. E aquilo incidia na empresa que comprava a produção, como se fosse exploração de trabalho infantil.
Então, você tem, de um lado, todas essas realidades nacionais, nacional, que vai desde, digamos, daquilo, do pré-mercado de trabalho até o pós-mercado de trabalho, tudo cabendo numa lei só e visto de uma maneira só. Então, isso aí, de alguma maneira, os estudos aí vão ter que avançar para uma interdisciplinariedade, para entender, acabar com o conceito só do emprego, um ponto que foi bem enfatizado, acho que foi o Saboia que enfatizou, essa questão da flexibilização, de permitir os contratos coletivos de trabalho e coisa tal. Você tem uma população que está atendida, que tem sindicatos, que tem justiça, que tem... Tem uma outra que os trabalhadores ficam reféns dos empregadores. Tem outra que os empregadores são tão anacrônicos quanto os trabalhadores. Aliás, são tão desprotegidos, digamos, frente ao Brasil formal, quanto os trabalhadores, né? Então, digamos, tudo isso não cabe mais naquele invólucro que foi criado nos anos 30. Né? Tem alguns pontos... É um ponto muito interessante no trabalho do Saboia sobre como que os municípios, as micro-regiões se desenvolveram, mas você vê, o Brasil hoje, fora das estatísticas, se vocês forem pegar, esse caso do Carlinhos Cachoeira, ele deve ser incorporado nos manuais de economia em breve aí, porque vai mostrar que um dos grandes pontos de capitalização do país, nos anos 90 principalmente, que você tinha toda a economia formal, você tinha o capital sendo totalmente liberado e a economia real sendo sufocada por aqueles juros malucos, câmbio e tudo, a acumulação de capital se deu no crime organizado. Ao contrário dos... Não, os Estados Unidos também teve lá com a máfia, teve Las Vegas mais concentrado, mas no crime organizado. Grandes grupos que surgiram aí, ou surgiram daqueles... do crime, digamos, mais... não digo inofensivo, com menos risco, né? Esse crime das empresas de ônibus, aqueles golpes com liminares de combustível, a Gol, que é a segunda maior empresa de aviação, surgiu disso. Se você pegar a indústria de genéricos de Anápolis, surgiu disso. Um dia desse fui dar uma palestra lá, tinha grandes fazendeiros lá ruralistas, grandes produtores de soja, um deles falando animadamente sobre o que estava fazendo. Daí eu não sei por quê. Eu tenho, de vez em quando, um diabinho que vem e me cutuca aqui, eu falo coisas assim que eu nem imagino que vão causar incômodo, né? Eu falei, mas aquela sua região é muito gozada, né? Eu conheci lá um ex-superintendente do Banco do Brasil que foi cobrar o comendador Arcanjo, aquele bicheiro que tinha. E o comendador Arcanjo foi até lá e falou, se você me cobrar de novo, eu te mato. Eu achei que estava contando uma piada, de repente, 5 da mesa riram e aquele fulano ficou quieto. Daí, ali deu para matar, na hora que um dos maiores sojicultores do Brasil, o processo de acumulação dele estava no comendador Arcanjo. É muito interessante isso. Um ponto muito relevante que foi colocado pelo deputado, essa questão da concentração aqui. Tem o BNDES trabalhando os grandes campeões nacionais. O Coutinho tem a síndrome dos grandes campeões nacionais aí, né? Pega a indústria pega a pecuária, pega frigoríficos, que é um setor de baixa tecnologia, encalaca dinheiro neles aí para virar campeões mundiais aí. E atrás tem toda uma cadeia produtiva que fica refém disso. Então, digamos, são pontos, quando se fala em uma visão sistêmica de desenvolvimento, que tem que ser pensados conjuntamente. Porque o BNDES, quando fala em grandes campeões nacionais, tem que pensar como vai ser o reflexo internamente, como vai ser a apropriação de tecnologia, se vai existir efetivamente, se vale a pena se pegar um setor de baixa agregação de valor, de baixa tecnologia e jogar tudo isso, né? Alguns pontos aí. O Teotônio colocou muito essa questão de perda de oportunidade. Eu quero chamar só a atenção o seguinte. O Brasil perdeu muitas oportunidades aí ao longo dos anos 70, 80, essa oportunidade que ele menciona da indústria automobilística, mas em 94 nós tivemos uma janela de oportunidade excepcional, que as multinacionais estavam realocando suas indústrias ao redor do mundo, com aquela implosão das cadeias produtivas convencionais, nós tínhamos os grandes fornecedores e os montadores. E os dois países que eram vistos como os países centrais para a colocação da indústria principal eram China e Brasil. E por conta de quê? Por conta da população desse novo mercado de consumo que estava se criando.
aquele conceito dos grandes mercados de consumo, a China já estava avançando, e o Brasil, quando houve o fim da inflação, você imediatamente jogou no mercado de consumo milhões de brasileiros. Então, aquele segundo semestre de 94, eu conversei com muitas multinacionais, falei, não, o Brasil é bola da vez. Veio uma vez uma equipe da Finlândia fazer uma matéria no Brasil, deu uma entrevista, eu falei, por que o Brasil? Porque vocês são a bola da vez. E aquilo foi destruído. Eu lancei um livro em 2005 chamado Os Cabeças de Planilha, onde eu tento contar o que foi esse processo, o lado obscuro da financiarização, foi destruído por uma jogada cambial. Aquela jogada da apreciação cambial, aquela foi jogada no mercado futuro de câmbio. Não tinha nenhuma ciência nisso. Nenhuma ciência. Foi jogada no mercado futuro de câmbio. E quando você quebra o país, então um ponto que foi colocado, a questão da China, quando você pega a Coreia, quando você pega um conjunto de países asiáticos, todo o esforço era feito para ter contas externas superavitárias, para com aqueles dólares você poder comprar equipamentos de ponta aí e modernizar a sua indústria. Esse foi o ponto central. O Brasil ele parou várias vezes nos anos 50, 60, por crises externas. E aqui, quando o Fernando Henrique assume em julho de 94, o Ministério da Fazenda lá, você tinha pela primeira vez superávit comercial robusto. Você tinha 12 bilhões na época, que era muito para aquele país, digamos, para aquela economia. Isso foi destruído em 3 meses. Quando chegou no final do ano, você teve que dar aquela trancada, jogar os juros lá para 45% ao ano, e todo aquele pessoal que foi para o mercado de consumo, olha, você fazer inclusões, grandes processos de inclusão, são absolutamente traumáticos. Nos Estados Unidos gerou a Guerra da Secessão. Aqui, logo depois da abolição da escravatura, gerou uma baita crise, lá gerou a queda da monarquia. Nos anos 50, a inclusão gerou uma crise política que foi, até 64, interrompida pela ditadura. Né? Pela primeira vez você teve chance, como não foi feita a reforma agrária, que o Teotônio apontou aqui, a pobreza saiu do campo para a periferia das grandes cidades. E, de repente, com o fim da inflação, você teve bônus com o processo de inclusão. Aquele pessoal veio para o mercado de consumo simplesmente pelo fim da inflação. E o Fernando Henrique jogou fora por conta de uma jogada para enriquecer meia dúzia de economistas do real. Então, aquilo foi uma perda de oportunidade monumental. E daí jogou, deu os 20 anos que o PSDB pretendia, deu para o PT, porque abriu uma avenida para políticas sociais inclusivas aí, que foi aproveitada, apesar dos enormes erros aí que foram cometidos aí na manutenção dessa financiarização. Em relação ao Henrique Meirelles, o Henrique Meirelles, logo que ele entrou, a Veja fez uma matéria especial com ele, aí, dizendo que ele ocupou um cargo tão relevante nos Estados Unidos que precisou ser aprovado pelo BIS, que é o banco dos bancos centrais lá, que era tão relevante. Ele tinha um cargo de diretor internacional de um banquinho de Boston. Diz que era tão relevante o cargo que ele precisou jurar sobre a Bíblia. Só de executivos brasileiros mais relevantes que ele nos Estados Unidos, você tinha as dúzias. Né? Esse foi o maior mentiroso que já apareceu Mas, no entanto, é despreparado absoluto. Quando tinha os eventos para o mercado financeiro, ele nem se preparava. Era um vendedor, nada contra os vendedores, mas um vendedor que se pretendia intelectual aqui. Né? Em relação à publicização dos debates, eu chamo a atenção o seguinte, você tem hoje algo que está se contrapondo à mídia, que são as redes sociais. De repente eu vejo o governo acuado aí com os jornais e tudo, quando você vai ver o clipping do Planalto, só tem os jornalões. Os jornalões têm meia dúzia de leitores que acreditam nos jornalões e tem o governo e os parlamentares que vêm reclamar que não apareceu na Globo News. Então, as redes sociais hoje, os blogs, os novos sites que estão surgindo aí, esse é o caminho que tem que ser preparado agora. Isso muda a política econômica. Esses anos todos, como é que foi feita a política econômica? Meia dúzia de consultorias traçavam um desenho qualquer da inflação, criavam um pânico, daí saía nas editorias dos jornalões, ia para o Jornal Nacional, e com isso você controlava toda a expectativa de mercado, o Banco Central ia atrás. Isso aí, com a implosão do modelo convencional de mídia, acaba isso. Nós vamos ter daqui para frente, nós vamos ter setor de máquinas e equipamentos com sua agência de notícias, setor rural com sua agência de notícias,
a Kátia, como é que chama a Kátia da CNA lá? Rabelo? Não, Rabelo é do... Abreu. Kátia Abreu de um lado, o Stedley do outro, todo mundo virando com mídia. Virando com mídia. Então, quando você for discutir reunião do Copom, por exemplo, quando você teve em 2008, a indústria de máquinas e equipamentos teve uma queda de 80% nas encomendas. Isso é uma tragédia. Isso não virou manchete de jornal. Quando falou em colocar 0,5% do IOF, virou manchete. Então, digamos, através dessa manipulação de ênfase, você tinha essa dobradinha, que era mercado financeiro, Banco Central, os financistas, imprensa, dominando a política econômica. Hoje isso mudou de várias maneiras.